Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. De acordo com a sabedoria das eras, que envolve vários documentos antigos como as tábuas sumérias, alguns cilindros caldaicos, a própria tábua de esmeralda, o corpus hermético, o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação ou da formação, e o relato mais famoso que se encontra na Bíblia, que é conhecido por todos no Gênesis 1 e 2, segundo essas fontes, o ser humano primordial, ou seja, a primeira raça que esteve aqui na Terra, eram seres semidivinos. Isso nos dá a entender nas entrelinhas que eram seres espirituais que estiveram aqui na Terra durante o processo de evolução tanto da humanidade como do planeta, isso mesmo. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui nesse estudo. Eu já venho falando alguns estudos atrás sobre as 5 raças mãe, a raça adâmica. Hoje eu quero falar novamente da raça adâmica para que você entenda que de acordo com essas fontes, é só você ler na Bíblia, no capítulo 1 ali, que você vai ver nas entrelinhas que o primeiro homem, o ser Adão, que representa a humanidade, né? Ele era espiritual, ainda não tinha sido formado na sua constituição biológica, porque a sua formação biológica, como já dito aqui no canal, só é dita e escrita, registrada no Gênesis capítulo 2. Então nós vamos falar nesse estudo sobre esses seres, conforme essas fontes já citadas, que eram seres andrógenos, ou seja, continham os dois sexos no mesmo corpo e não precisavam de pares para a proliferação. É um estudo extremamente profundo, tá certo? Eu peço que você fique até o final para entender, mas antes de começar o estudo propriamente dizendo, tem novidades aqui no canal, pessoal. Agora você tem aqui embaixo um botão Seja Membro. Por quê, pessoal? Porque eu estipulei agora um curso, tá? Com alguns estudos que vão ser direcionados somente aos membros, tá? Alguns assuntos mais delicados, mais profundos, que somente aqueles que querem buscar com verdade, com humildade, com a sede de conhecimento vão encontrar nesses estudos que serão direcionados agora para os membros do canal. Depois dá uma olhadinha, confere aí, são 3 níveis, é o nível estudante, filósofo e o erudito. Dá uma conferida que vale a pena e se você quiser desde já, deixa o convite para ser membro aqui do canal, porque eu vou estar disponibilizando esses estudos para quem for membro aqui do canal, por se tratar de assuntos mais delicados que nem todos terão a capacidade de entender. Esses assuntos serão para aqueles que querem buscar realmente compreender os mistérios espirituais, tá bom, pessoal? Então depois dá uma conferida. Desde já peço, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito. Se não for inscrito, compartilhe o vídeo com outras pessoas e vamos lá, porque tem muita informação que eu quero passar aqui para você, tá bom? Então nós vamos falar sobre essa primeira raça adâmica, a constituição dessa raça que era espiritual e como aconteceu, como sucedeu essa materialização do espírito até a matéria. Então, pessoal, na raça adâmica nós podemos descrevê-la em 3 tópicos. Primeiro, o corpo que se utilizava essa primeira raça era uma união de 3 corpos, tá? Em um só, que era o espírito, a intuição, o corpo acástico e a mente superior. Nessa constituição trina, que é a tríade superior, se encontravam as energias masculinas e femininas unificadas em um único ser. Por isso que eles eram andrógenos, não precisava de pares para a sua proliferação. A separação dos sexos, ela só é descrita quando Eva é tirada da costela de Adão em Gênesis 2, que ali é o surgimento da terceira raça, que é a lemuriana, que nós vamos falar mais adiante, tá bom? Então, por ser ainda mais etérea, vamos dizer assim, a primeira raça conhecida como adâmica ainda não possuía o sexo masculino e feminino separados, né? Então a raça adâmica era andrógena e a sua proliferação não exigia relação exterior entre pares, tá? Então veja que eu separei aqui para nós vermos que esses 3 corpos, pessoal, eu separei lá na primeira imagem, que era um corpo intuitivo, o espírito e a mente superior, que estavam unidos em um corpo só, que você vê aqui nessa imagem, espírito, intuição e mente superior em um corpo só. Lá eu mostro 13 e aqui eu mostro como é a constituição desse primeiro ser considerado como ser da raça adâmica, tá bom? Então entenda, são 3 corpos para nós entendermos, mas que existiam em um só
invólucro em um só, vamos chamar assim, de corpo contendo espírito, a intuição e a mente superior. A estes nós chamamos de tríade superior. Por quê? Porque ainda não havia sido criado o Adão terreno, tá bom? Então veja só, conforme o planeta Terra evoluía, pessoal, na sua constituição natural e a densificação das energias das formas físicas acontecia, obrigatoriamente o corpo do ser humano também deveria passar pelos mesmos processos de densificação. Isto é, o ser humano e o planeta estão intimamente ligados no conceito evolutivo. Então, toda a evolução acontece de forma progressiva pelas forças superiores que vão plasmando, o que plasmaram e cuidaram da vida no planeta e do ser humano de forma contínua. E isso significa dizer que existem sim consciências superiores auxiliando tanto a evolução da vida no planeta como do homem também. Então veja, pessoal, que eu coloquei ali embaixo, no Gênesis 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Quer dizer o que? Que a terra era sem forma num conceito que condiz com o estado inicial da criação do planeta, né? Ou seja, antes da criação da vida no planeta, o planeta ainda não era habitável para o ser humano biológico, por isso que era sem forma e vazia. Da mesma forma, o ser humano não tinha forma biológica, por isso que era um Adão considerado como Adão Kadmon, ou Adão espiritual, que foi criado no Gênesis 1. Era o Adão que era espírito, intuição e mental superior. Depois acontece a queda, é onde ele vai ter o seu mental inferior, vai ter a sua alma, seu corpo vital e o físico, constituindo assim os 7 corpos que eu já falei também aqui em outro estudo. Então, tanto a Terra, pessoal, tanto a Terra como o ser humano passaram de um processo de densificação. Então essa é a chamada evolução, foi um processo que as consciências superiores foram plasmando aos pouquinhos, dando esses outros corpos tanto para o ser humano como para o planeta também. Então vamos imaginar que o planeta Terra, num conceito mais direto, assim falando, mais aportuguesado, era um planeta espiritual ainda, por isso que era sem forma, não tinha a forma material ainda, era um planeta vazio no sentido de materialidade, ainda não tinha condições da vida biológica poder estar no planeta, tá bom? Isso aconteceu com o planeta, né? Primeiro foi criado no plano espiritual e depois foi criado o ser humano também de uma forma biológica material. Primeiro, ser humano e planeta são espirituais etéricos e depois assim foi densificado. É só você olhar para cima e veja o que vem primeiro do alto. É a atmosfera, é o céu, ou seja, é a forma espiritual do planeta. Depois a densificação aconteceu conforme o passar dos anos, tá bom, pessoal? Bem, olha só, é interessante porque a gente se pergunta, né, como aconteceu esse processo de evolução e densificação da raça adâmica. Olha só, eu não sou dono da verdade, eu estou utilizando fontes aqui, principalmente da Kabbalah, que nos dá arquétipos, nos dá símbolos para entendermos em uma analogia, como nós somos um microcosmos, como comparar e entender o macrocosmos. Então nós podemos fazer uma analogia perfeita ao estudarmos a formação e o nascimento de um bebê. Então o nascimento de um bebê corresponde ao microcosmos, ou seja, a humanidade, e o nascimento do bebê também corresponde ao macrocosmos, ou seja, o grande útero, que é o nosso planeta. Então, primeiro o que existe, pessoal, como eu disse anteriormente, é o espírito, que na concepção e formação do corpo biológico do bebê passa a receber essa sua essência, isto é, o seu espírito. Porém, a formação do corpo do bebê, de forma completa, assim dizendo, somente acontece na 12ª semana. Guarde esse número 12, porque é um número sagrado e místico e nós já vamos falar. Então, pessoal, nossa essência, primeiramente, sempre foi espiritual. O nosso corpo encarnou em um corpo biológico, ou seja, o nosso corpo, em outras palavras, foi plasmado, como foi na raça adâmica, posteriormente no útero da nossa mãe. Mas como essa raça no início não tinha os sexos ainda separados, era uma proliferação ainda, digamos assim, energética, não precisava ter
associação de pares porque ainda não tinha o corpo biológico, certo? Então, pessoal, como segue o parâmetro da nossa existência, que primeiro é espírito e vem para a matéria, assim é do planeta. Começa na sua constituição espiritual e depois se densifica. O que está escrito no primeiro versículo? Criou Deus os céus e depois a terra. Ou seja, os céus correspondem ao plano espiritual, tanto do planeta como do ser humano. E depois veio a terra, depois veio a materialização. Então guarde isso, pessoal, que a formação completa do corpo de um bebê acontece na 12ª semana, tá bom? Depois eu vou voltar a falar mais desse número 12. O que isso significa? Significa que antes de tudo ser densificado, tanto o planeta como o homem era sem forma, era vazio. Vazio no sentido de materialidade, pois sempre o que sucede à matéria, tá? Sempre o que antecede a matéria é o espírito, tá bom? Então esse sentido de ser vazio é vazio de materialidade, tá? Então nós podemos ver o macrocosmos em nós mesmos. Jesus fala, né? O reino dos céus está dentro de vós. Os filósofos, os grandes filósofos, sempre diziam que nós somos um pequeno cosmos, ou seja, um microcosmos. Então nós podemos ver o macro em nós mesmos, que somos um microcosmos. A máxima hermética diz assim, assim tanto é no alto como é embaixo, assim é fora como é dentro. Então, pessoal, olha essa analogia que interessante, que o ventre de uma mulher grávida, nós podemos entender que simboliza o processo de evolução da vida humana e do planeta também. Ou seja, antes da barriga crescer da mulher, o útero estava vazio no aspecto físico. Conforme acontece a concepção do espírito no feto, a densificação e evolução do corpo biológico vai acontecendo até ambos estarem na mesma vibração, ou seja, tanto a barriga da mulher, que representa o grande útero, que é nosso planeta, como o bebê, que representa a humanidade, antes eram sem forma. Ou seja, começa a se criar forma, começa a se criar vida. Então a barriga da mulher grávida representa a terra e o bebê, o homem físico. Antes eram ambos espirituais e que com o passar do tempo esse processo foi se densificando. Então nós podemos entender de 3 formas. Primeiro, o aspecto do planeta e do homem sendo de forma espiritual. O segundo aspecto do planeta e do homem é onde acontece o processo de densificação e evolução. E o terceiro aspecto do planeta e do homem é onde a densificação e a formação se tornam completas, assim como uma gestação, né, de uma mulher grávida vai passo a passo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, até completar o número suficiente de formação, de densificação, vamos assim dizer, do bebê para ele vir à vida. Assim aconteceu com o ser humano, com a primeira raça adâmica, segundo o pessoal, a sabedoria das eras, tá? Isso é incrível porque os sinais, Deus, ele nos mostra, pessoal, os sinais ao todo tempo ao nosso redor, é só nós prestarmos atenção. Então, lembra que eu falei do número 12? Então, o número 12, ele possui um correspondente alfabético na gematria ou na gemátria, que é uma das, vamos dizer assim, uma das matérias, né? Dos braços da Kabbalah. Porque a 12ª letra do alfabeto hebraico, pessoal, é a letra chamada Lamed, que é equivalente ao nosso L, tá? Então eu deixei ali assinalado a 12ª letra chamada Lamed, que é o nosso L, que tem o valor na gematria de 30. Mas repare, ela é a 12ª letra, certo? Certo. Então olha só, o Lamed, pessoal, no próprio hebraico, ele representa um cajado. O alfabeto pictográfico hebraico, ele tem uma função de simbolizar algo para que a gente consiga entender no símbolo da letra algo metafísico. Então, o Lamed no próprio hebraico representa um cajado, como você está vendo, certo? E o cajado, pessoal, tem um significado porque ele representa um utensílio de condução, ou seja, ele serve para conduzir ou guiar um rebanho. E no nosso caso, trazendo essa ideia para o nosso estudo, o cajado ele tem um simbolismo e um sinônimo similar a um condutor ou um dos progenitores que conduz
o processo de evolução de uma raça. Lembra que eu falei dos 7 Adões que estiveram no planeta no início para a proliferação da raça humana? Então, pessoal, essas fontes que eu citei no início do vídeo falam desses 7 progenitores, esses 7 seres semidivinos. Por que o candelabro judaico é em 7 velas? Pesquise sobre o número 7, pessoal. Por que ele é um número tão místico e sagrado assim? Você acha simplesmente porque alguém entendeu que ele é? Não, pessoal, tem um significado. Né? Então, como eu disse, o número 12 tem um significado também, assim como o 7, né? Um significado espiritual no que se refere ao tempo. Então, lembra, o bebê se forma na 12ª semana. O Lamed é a 12ª letra. Isso tem uma correspondência dentro do tempo, tá? Porque a mística temporal do número 12, veja só como faz sentido. 12 meses em um ano. 12 é a divisão de horas em um dia. 4 estações do ano em 3 períodos de 3 meses, 3 vezes 4 dá 12. 12 horas no dia. As primeiras 12 horas do dia representa o zênite, né, do Sol, que quer dizer o ponto mais alto, que faz uma analogia clara para a nossa iluminação, a nossa ascensão no mais alto nível, né? 12 são as casas do zodíaco divididas em partes iguais para encaixar todas as constelações em um ano, as 12 constelações, né? E além disso, pessoal, a sabedoria das eras nos ensina que o espírito ao encarnar passa por 4 estados. Então veja, 4 estados representados dentro da árvore da vida que nós vamos ver pelo espírito, alma e corpo. 4 vezes 3 dá 12. Então, pessoal, o que eu quero dizer com esse número 12 é que existia um tempo que a primeira raça humana era somente espiritual e que com o passar do tempo, como o bebê se forma somente na 12ª semana, com o passar do tempo, essa raça ela foi sendo plasmada por essas consciências superiores até atingir o corpo biológico. E aí precisou ir lá Javé, como diz na Bíblia, insuflar o fôlego de vida. Ora, se o primeiro Adão foi criado e tinha vida, como precisou depois insuflar de novo a vida nele se ele não havia morrido? É porque aqui existe a segunda criação, é o segundo corpo biológico de Adão. E isso nós temos que entender dentro das entrelinhas, pessoal, para não levar tudo ao pé da letra, tá? Então, eu falei que o espírito ao encarnar, ele passa por 4 estados. Quais são eles? Primeiro estado é o princípio divinos, né? Princípio divino, que é o primeiro princípio da criação que contém tudo o que irá mais tarde evoluir na alma. Na árvore da vida é chamado de estado ou mundo de emanação, Atzilut. É como se fosse uma semente que contém a planta que irá se desenvolver mais tarde. Esse é o primeiro mundo ou primeiro princípio. O segundo e o terceiro estado é o nascimento da mente. Então, o primeiro estado é o princípio divino. O segundo e o terceiro estado acontecem de forma simultânea, que é o nascimento da mente. Então, com o nascimento da mente, pessoal, se desenvolverá então o que a gente conhece como alma, como sendo a sede dos sentimentos, dos desejos, da inteligência, né? Então, é considerado como um corpo. Certo? Então é como na semente, se o espírito é a semente que vai se desenvolver, esse segundo estágio, que é o nascimento da mente, é o brotar dessa semente fazendo surgir o quê? A dualidade. É quando Adão e Eva lá conhecem a árvore do bem e do mal. Então agora o espírito ele está associado com a lei da polaridade e será participante do concreto e do abstrato, da razão e da emoção, porque agora ele vai possuir a alma, do físico e do espiritual. E esse estado, esse aspecto na árvore da vida é chamado de Briá, que quer dizer o que? Criação, é a mente, né? E o outro estado, como são dois simultâneos, é chamado de Yetzirah, que é a parte da formação da mente e da alma, certo? E o último e quarto estágio, a qual o espírito passa, pessoal, ao encarnar aqui, é onde acontece a associação do espírito, alma e mente e o corpo. Então agora o espírito ele se encontra associado à alma que adquire um corpo físico, onde através das suas ações, né, e também das suas intenções, dos seus desejos, ele irá procurar retornar ao primeiro estado, isto é, ao espiritual, mas desta vez por meio de um ato consciente
e maduro. Agora, a árvore que antes era uma sementinha que brotou com a mente, agora no mundo físico ela vai ter que dar o que? Os seus frutos, e através dos seus frutos essa árvore vai ser conhecida, como Jesus mesmo falou, né? Então nós podemos chamar esse retorno de transformação de vida e energia ao encarnar em um corpo físico, ou seja, o corpo de Adão, da raça adâmica ao iniciar o processo da humanidade, era um corpo espiritual, era uma vida e energia, certo? Quando acontece o encarne, acontece a plasmagem das consciências espirituais num corpo biológico, essa vida e energia agora precisa passar por um processo consciente durante toda a permanência na Terra, e hoje ainda é assim, né? Que agora se torna essa nossa missão, transformar a vida e a energia, que é o nosso espírito, agora em vida consciente para retornarmos de forma individual ao macrocosmos e nos unirmos com Deus novamente. Esse estado é chamado na árvore da vida de Asya, que é o mundo sensorial, é um mundo físico. Desta forma, nós temos 4 estados: espírito, alma, mente e corpo, que passam por um processo de 4 dimensões: emanação, criação, formação e sensorial. Como alma e mente são associadas em um único aspecto, nós podemos dizer que espírito, alma e mente e corpo formam a nossa tricotomia, que passam por 4 dimensões: a emanação, a criação, formação e sensorial, dando o quê? 4 vezes 3, 12. Então, eis mais uma vez o número místico, né, do valor numérico do 12. Então, nós vamos ver que, se nós lembrarmos das 12 semanas que eu falei, pessoal, como um arquétipo, como uma analogia, em que o bebê se forma por completo, isso nos diz muito sobre a primeira raça adâmica. Por quê? Porque, como eu disse, e que estou repassando o que eu aprendi através da sabedoria das eras, diz que o primeiro homem não tinha um corpo físico, mas um espírito puro, sendo o seu veículo de manifestação um corpo etérico, sutil. E isso é chamado, pessoal, de tríade superior. Lembra que eu falei no início? Então, a tríade superior é um corpo conectado em 3, vamos dizer assim, é 3 em 1, que é o espírito, o corpo akáshico ou intuitivo e a mente superior. É um corpo só, digamos, que se manifesta, mas com 3 dimensões nela mesma, tá? Então foi somente depois que o homem possuía um corpo físico, que ele foi sendo plasmado nesse processo biológico de forma progressiva, que ele adquiriu mais 4 corpos. Então esses 4 corpos é chamado de quaternário inferior, é quando esse espírito, intuição e mente superior encarnam aqui na matéria, tá? Passam de uma dimensão para outra. Por isso, o número 4 é considerado como o número da matéria: 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 fases da vida, 4 fases da lua, né? As 4 fases da vida, que é o que? A infância, adolescência, fase adulta e velhice, os 4 elementos físicos do nosso planeta, da constituição da vida aqui na Terra, que é terra, água, fogo e ar. Então, o 4, ele tem também esse número místico, né? Então, veja que o quaternário inferior seriam mais 4 corpos associados somente em um invólucro, vamos assim dizer, que é a mente inferior, corpo astral ou alma, e corpo vital e o corpo físico. Isso tudo foi sendo plasmado conforme a evolução do ser humano. Então, cada corpo, pessoal, eu entendo, ele foi sendo constituído progressivamente na evolução da humanidade até chegarmos como nós estamos em nossa constituição nos dias de hoje. Quando eu falar da raça lemuriana, nós vamos falar dos gigantes. Nós vamos falar daqueles, deve ser os Moás, que são aquelas estátuas na Ilha de Páscoa, que tem muito a nos dizer. Então as pistas estão por aí, é só nós darmos uma pesquisada que nós vamos encontrar a resposta, tá, pessoal? Porque hoje, o que para nós parece loucura, para os antigos era algo natural, tá? Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, olha que interessante, uma outra forma de imaginar esses estágios de evolução da raça humana, começando pela adâmica, é observarmos, né, o desenvolvimento do bebê depois do seu nascimento. Ou seja, o seu primeiro estágio, ele precisa de cuidados. Ele está na altura da sua mãe, que segura próximo ao peito. Ele ainda não desceu para a matéria. Então agora ele está, digamos, na mesma altura, assim, na mesma dimensão que o seu tutor. É quando nós estamos em espírito, nós estamos em Deus ainda. Nós estamos no colo do Pai, vamos assim dizer, certo? Então esse é o primeiro estágio. Depois o que acontece?
ele desce uma dimensão, ou seja, a criança começa a ficar em pé e inicia o seu processo de crescimento de baixo para cima. É onde acontece o encarne do espírito, que é associado à mente e à alma, ou seja, é a função, né? A fusão, aliás, do corpo, da alma e do espírito passando por um processo de ação individual, ou seja, os pés agora simbolizam o nosso encarne, nossa descida aqui na dimensão material. É o segundo Adão sendo criado. E depois, pessoal, vem o terceiro estágio, que é quando a criança cresceu, se desenvolveu plenamente, né? Se tornou adulta e alcançando mais uma vez o nível da mãe, da mesma altura, mas dessa vez como um adulto consciente e maduro, ou seja, é quando o nosso espírito alcança o estágio de maturidade, de iluminação e está pronto para retornar. É quando o espírito já está maduro, vamos dizer assim, está adulto para retornar à sua essência por vontade e escolha própria. É quando se alcança a evolução e a iluminação da verdade interior por completo. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Agora que sou adulto, falo como adulto, ou seja, em forma espiritual e metafórica, tá certo, pessoal? Olha só, para não se estender demais esse vídeo, hoje eu vou ficando por aqui. É um estudo profundo, tá? Aqui as fontes, eu vou dizer que muitas pessoas me perguntam, tem fonte da Kabbalah, aqui tem fonte do Hermetismo, tem fonte, pessoal, das tábuas sumérias, mas é tudo dentro das entrelinhas. E outras fontes mais, pessoal, tá? De escolas iniciáticas, da escola iniciática a qual eu participo, e que às vezes não posso falar tudo aqui pelo voto de silêncio, tá bom, pessoal? Mas o que eu posso falar estou entregando para você, certo? De forma bem mastigadinha para que você entenda. Lembrando, pessoal, tem agora a área de membros aqui, vai chegar coisa nova, coisa quentinha aqui para nós falarmos de assuntos mais profundos. Se esse você achou profundo, vem coisa mais profunda ainda pela frente, tá bom? Espero ter contribuído com mais esse estudo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!